Paz do Senhor, meus amigos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. As mensagens que eu recebo, como fazer o devocional, como fazer o jejum. Então eu quero compartilhar com você que às vezes está muito perdida, sem saber por onde começar, quer ouvir a voz de Deus, quer aprender mais, mas não consegue diante da circunstância aí do seu cenário. Às vezes você fica confuso com muitas coisas. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência nesse vídeo. Eu espero que ajude cada um de vocês e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o significado do devocional para você conseguir também ter um entendimento. O significado do devocional é uma prática espiritual que consiste em se dedicar a Deus por meio de orações, leituras e reflexões. Então, nada mais é do que você ter o seu momento. O que eu falar aqui não significa que você tem que fazer na prática tudo aquilo que você vai fazer na sua casa, porque cada um tem sua rotina, tem uma demanda. Às vezes eu posso falar, eu busco no primeiro horário do dia, porque é ali onde eu consigo me conectar com Deus, porque depois que eu me encho das outras coisas, de fato eu não consigo prestar atenção na leitura. Mas isso aí consiste em cada um de vocês. Então assim, eu não posso falar, faça assim, faça assado, porque tem muitas pessoas que perguntam isso pra mim. Só que a minha experiência que eu tive com Deus foi, eu comecei a ler a Bíblia. Então assim, não adianta você falar, eu quero conhecer a Deus só de boca. Você precisa ouvir o que Ele tem pra te dizer. Então, você vai escolher a Bíblia que você mais vai ter um entendimento. Porque assim, gente, tem muitas Bíblias, muitas versões. A minha, ela tá bem velhinha mesmo, mas é a versão NVI, tá? Eu vou até tirar aqui da capa pra você conseguir ver certinho. Mas é a Bíblia de Estudo Facilitado, tá? E é essa daqui. Eu acho que vai ficar ao contrário, porque eu tô gravando com a câmera da frente do celular. Mas é uma Bíblia assim, onde você consegue ter o estudo realmente facilitado para você conseguir compreender as versões das palavras, sabe? Eu sou uma pessoa mais lerda para algumas coisas, então eu preciso ter o entendimento da Bíblia um pouco mais facilitado. Por quê? Porque tem outras Bíblias que eu até tenho, que novas versões, como que é essa daqui, a letra ela é maior, só que, gente, essa daqui é uma das que eu mais gosto, é em segundo lugar a que eu mais gosto, só que teve uma outra, e todas as Bíblias minhas, a gente tem costume de comprar ou na igreja quando vai, em algum momento ali, tipo, essa daqui meu marido adquiriu quando ele foi para um encontro com Deus. Então, gente, essa daqui eu procuro tanto para poder comprar, eu não consigo encontrar, a versão dessa é muito especial, mas Deus vai falar com você do mesmo jeito, independente da Bíblia. Então você escolhe uma Bíblia pra você falar, esse aqui vai ser meu alicerce, vai ser tudo aquilo que eu preciso. Então você escolhe uma da versão que você mais conseguir assim compreender a palavra. No seu momento com Deus, você peça em oração, Senhor, abra o entendimento, me dá sabedoria, me dá discernimento para poder entender a tua palavra. Porque se você abrir a Bíblia ali e falar, eu vou ler qualquer página aqui aleatoriamente, não que Deus não vai falar com você, porque teve muitas madrugadas que Deus falava, vem que eu quero falar com você. Eu ia na madrugada, eu abria a Bíblia e tava ali, ó, ele fazia eu enxergar e eu ler coisa que eu precisava no fundo da minha alma. Então tudo vai ter um momento especial, porque a Bíblia, ela é uma espada afiada. Tudo que você abrir aqui é a boca de Deus. Então assim, você só precisa ter o entendimento. Peça isso ao Senhor, conforme os dias for passando, você for abrindo a Bíblia, vai falando antes da sua leitura, do seu momento com Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero entender mais a tua palavra, fala comigo naquilo que eu preciso, Deus, porque Deus, ele se revela no oculto, no profundo, em todas as áreas que você precisa. Então fala, Deus, eu preciso do Senhor. Outra coisa que eu preciso falar aqui é que tem muitas pessoas que realmente lê a Bíblia, fala, eu leio a Bíblia, eu sei a Bíblia, mas não pratica. Então o que você precisa entender? Não é só ler por ler, é orar e pedir, Senhor, vá adiante de mim nesse momento de leitura, me direciona qual é a palavra que eu vou ler hoje, e Deus vai falar no seu coração. Gente, eu não tive ninguém pra falar assim, olha, Evelyn, você tem que fazer assim, assim e assado. É lógico que quando a gente vai no culto, quando a gente frequenta uma igreja, a gente já tem uma direção, né? A gente já vai ali mais ou menos no foco, diante dos testemunhos, diante da orientação do pastor. Mas uma coisa que eu aprendi é que é no seu secreto que Deus vai se revelar. Então é muito bom você frequentar uma igreja, você ir a um lugar onde você tem uma direção, mas é muito bom você, na sua casa, você aprender a buscar Deus. E como que você faz isso? É somente lendo. Não tem um manual assim, você tem que começar com isso. Primeiro você ora, entrega seu dia e fala, Senhor, vai diante de mim, pra mim entender
para mim ter sabedoria e discernimento. Pronto. Aí você vai escolher o livro da sua preferência. Quando eu comecei com Deus, eu não escrevia cartas para Ele ainda. E ali eu só queria ter o meu tempo de leitura mesmo da Bíblia. Eu comecei com o Novo Testamento e ali eu comecei a devorar os livros de Novo Testamento. Quando eu finalizei, eu fui pro Velho Testamento e ali por diante eu comecei a prosseguir novamente. Porque não é porque você leu a Bíblia uma vez que já é o suficiente. A palavra é viva, você tem que ler todos os dias. Então todos os dias você vai se alimentar um pouquinho. Não importa, eu só consigo 5 minutinhos. Vai 5 minutinhos. Amanhã Deus vai preparar, vai te dar força e você vai conseguir ficar mais 5 minutinhos e assim por diante. Sabe, às vezes eu entrava e eu falava, nossa, eu não aguento ler, como que eu vou ler? E aí eu falava, Deus, eu te entrego. Eu somente te entrego, me ajuda a compreender. E conforme eu fui indo, foi ficando mais leve. Então, às vezes, você, por mais que você tenha dificuldades em meio ao seu cenário, peça pra Deus. E todos os dias você vai ver, você vai se acostumar, vai ser algo que você vai necessitar. É como escovar o dente, é como tomar banho, é como se alimentar da comida. Então, assim, você, aos pouquinhos, Deus vai fazendo e você nem vai percebendo. Quando você vai falar, meu Deus do céu, eu não consigo ficar sem a palavra. E aí, quando você for viajar, você vai levar a Bíblia com você. Quando você estiver em algum lugar, em algum momento, você vai levar com você. Gente, é a melhor coisa. Quando teve uma vez que eu fiz uma viagem, poucas vezes que eu fiz isso na vida, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso levar a Bíblia, porque não dá pra deixar a Bíblia. E eu fui, enfiei na bolsa, a bolsa tava tourada de roupa, falei, não, cabe, o principal tem que caber. Então assim, aos poucos isso aqui vai fazer parte da sua vida, porque a palavra do Senhor tem que fazer parte da nossa vida. Então começa, ou tanto pelo Novo Testamento ou pelo Velho Testamento, mas começa, sabe? Hoje eu vou ler o primeiro livro aqui, eu vou ler Mateus, e eu vou ler primeiro um capítulo, amanhã eu leio mais outro, e assim por diante. Esse vai ser o seu momento de devocional. Sabe uma coisa que eu gosto de deixar bem claro? Sabe quem que vai dar a regra pra você no dia a dia com o seu momento de Deus? É Jesus, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Então, somente faça a vontade de Deus. E sabe quando que você vai ficar mais sensível a ler e entender, a ouvir a voz de Deus? Quando você parar de fazer as coisas que você tá fazendo no dia a dia e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu renuncio o meu tempo, eu renuncio as coisas que eu gosto de fazer para estar na tua presença. Aí você vai ver o que a presença vai fazer. Ela vai começar a te encher de dentro para fora. Nada vai substituir no dia a dia, a não ser esse momento com Deus. Por muitas vezes eu falava assim, eu vou parar, eu não aguento mais. E aí Deus vinha e me enchia, e eu prosseguia mais um dia, eu prosseguia mais uma semana, mais um mês, e assim eu fui indo. Então assim, nunca fica, ai meu Deus, eu tenho um longo período pela frente para aprender. Não pensa dessa forma. Vai um dia de cada vez. Hoje você lê um pouquinho, amanhã você lê mais um pouquinho. E não fica assim ligado só em um livro, sabe? Se você sentir no coração que você deve folhear a Bíblia, eu vou folhear lá pro começo, eu tô sentindo no coração que eu quero fazer isso, eu quero conhecer. Sabe, quando você tá no seu celular, você tá lá no seu celular, você fica só em um perfil de uma pessoa? Ou você fica só vendo um vídeo? Não. O que você faz? Você fica lá rodando e vai pra tudo quanto é canto e vê, não sei o que, entra no YouTube, sai do YouTube, vai pro Instagram, vai ver série. Assim a gente também tem que fazer com a Bíblia. Então assim, você tá lendo um livro lá, agora à tarde eu quero sentir vontade de ler outro livro. Eu vou ler lá em outra página, vou lá no Velho Testamento, eu vou ler lá sobre Gênesis, como que aconteceu, a fundação do mundo, eu vou ver o que Deus fez, e aí você vai conhecer a grandeza desse Deus mais um pouco. Então assim, não fica preso só em uma coisa, sabe? Não fica limitando, deixa o Espírito Santo te conduzir. Você vai ver o quanto é especial esse momento que você tiver com Deus. É muito maravilhoso, nada preenche, a não ser a palavra do Senhor. Ela realmente vai fazer algo que ninguém pode fazer por você, e você vai começar a pegar amor. Lucas capítulo 5, verso 35 fala assim, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Marcos capítulo 2, a partir do verso 18 fala assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Por que eu quis trazer nesse vídeo em especial? Para que você possa compreender. Quando muitas vezes eu falo do jejum, muitas pessoas não conseguem entender. Isso, quem está falando do jejum não sou eu, e sim a palavra de Deus. Foi Jesus, o próprio verbo encarnado, que falou que a gente precisa jejuar. Então quando a gente faz um jejum, muitas das vezes a
a gente no primeiro dia você talvez não vai sentir nada, a não ser a vontade de pegar de volta. Mas se você persistir e dizer que aquilo não vai dominar a sua carne, não vai dominar você, você vai persistir. E aí quando você menos perceber, aquilo que tava tão assim complicado de permanecer, sabe? Às vezes teve um dia que Deus falou assim comigo: eu amo tomar cafezinho, eu amo tomar refrigerante, eu amo entrar no Instagram, assistir série, como você aí do outro lado. E teve um dia que eu tava muito ligada em certas coisas e o Senhor falou assim: me entrega. No meu momento de devocional mesmo, no meu momento de oração. E eu falei: ai Deus, mas eu entreguei semana passada, eu vou entregar de novo. E Deus, Ele sempre me prepara, porque quando vai vir lutas ou quando eu tenho algo a fazer no momento com Ele, Ele sempre me prepara. Então vai ter vezes que o Espírito Santo vai te conduzir. Jejua, ora, sabe, em prol disso. Ou talvez eu só vai falar pra você: jejua e vai orando, sabe? E às vezes ele não vai te revelar o porquê de você jejuar, mas você vai ter que ser obediente e entender que você precisa, independente da situação que vai ter lá na frente, se vai ser alguma enfermidade, alguma batalha na tua casa, alguma coisa no mundo espiritual. Então, você sempre tem que estar preparado. Então, assim, sempre no seu momento com Deus, faça uma renúncia. Essa renúncia vai te preparar para a leitura, para o entendimento da palavra, para o seu momento com Deus, para você ficar sensível à voz do Senhor, até para cuidar da tua casa com mais leveza, cuidar do teu trabalho com mais leveza. Então, assim, o jejum, ele é essencial. Porque, assim, ó, uma coisa que eu também gosto de deixar bem claro aqui: tem muitas pessoas que acham que é só jejuar e não ler a palavra e não orar. Aí vai ser simplesmente uma renúncia por fazer. Vai ser, vamos falar assim, uma dieta que você tá fazendo. Tá fazendo jejum? Não esquece de orar e de ler a palavra. Isso vai te dar mais concentração. Mesmo que a sua carne esteja falando: não faz, é perca de tempo. Faça porque é pra Deus. Senhor, eu entrego, eu oferto isso, eu entro na tua presença te ofertando isso. É o que eu gosto, é o que eu posso te entregar. É além das minhas forças, mas eu tô fazendo. Sabe? Porque se a gente entregar aquilo que não custa nada pra gente, de que valor vai ter? O que você vai aprender nessa presença com Deus? Então, eu entendi que muitas das vezes quando a gente entrega algo para Deus, a gente precisa entregar aquilo que de fato nos custa muito, porque aí a gente vai falar: meu Deus do céu, eu vou pegar de volta, e o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te fortalecer. Você vai ver como que é uma experiência surreal. Pessoas até que falam: para que fazer o jejum? Deus já pagou o preço, Deus já fez tudo por cada um de nós. Para que se renunciar? Para que entregar? O evangelho não é só receber, o evangelho é entregar o seu coração para Deus, entregar as suas vontades. Por esse caminho, quando eu olho, eu falo: meu Deus, quanta coisa eu entreguei na tua presença, quanta coisa eu perdi, e não foi algumas, foi muitas coisas. Você se arrepende? Não, porque eu vejo que quanto mais eu cheguei perto dele, mais ele me curou, mais ele fez coisas por mim, mais ele me lavou daquilo que eu precisava ser lavada. Então, quando você faz o jejum, mais você fica preparada e apta para poder ouvir a voz do Senhor, para poder ter o discernimento do que fazer em certas situações, em batalhas. Então, assim, Deus, ele vai te direcionar, mas não só faça o jejum por fazer. Eu tiro, Senhor, porque eu preciso da tua presença. Eu tiro, Senhor, porque eis-me aqui para que o Senhor venha crescer dentro de mim e que eu venha diminuir. Esse é o jejum, sabe? Independente, tem pessoas que falam: não, só vale o jejum de ficar sem comer. Tudo aquilo que você mais ama, que você entregar aos pés do Senhor, tem muito valor. Então não fica pensando: eu deixei no celular, não pode ser uma oferta para Deus. É lógico que pode ser uma oferta pro Senhor. Se você entregar de todo o seu coração e falar: Senhor, eu tô tirando por um tempo, eu vou tirar por 7 dias. E aí que entra o meu caderninho. Muitas meninas até perguntam pra mim: por que você tem vários cadernos? Por que você tem vários cadernos? Eu gosto de tudo aquilo que o Senhor fala comigo, eu anoto, porque tudo vira testemunho. Então, quando você tá ali no seu momento com Deus, não fica pensando: mas eu vou testemunhar pra quem? Você acredite, Deus, ele vai te direcionar no momento certo de você abrir sua boca. E até mesmo, às vezes, esse testemunho que você tá escrevendo vai servir pra você mesmo. Muitas das vezes, quando eu tava ali no meu momento, eu falava: meu Deus do céu, tudo aquilo que eu escrevi lá em 2021, hoje em dia, sabe, em 2025 tá sendo bálsamo pra mim, sabe? Eu mesmo fui profeta da minha própria boca. Então, assim, quando você estiver com Deus, escreva assim, sabe? Acabou de ler sua Bíblia? Vai lá, pega alguns versos da Bíblia que mais o Senhor falou com você e traga para o seu caderno. E ali também faça sua oração. Tem pessoas que não gostam de escrever,
mas fica a critério de cada um. Eu tô passando a experiência daquilo que eu tenho, né, daquilo que eu vivo. Eu aprendi que fazer a minha oração escrita era uma forma de redenção, porque eu não gosto de escrever, mas eu tava ofertando, porque quando eu escrevia doía minha mão e eu queria fazer algo além para Deus, sabe? Eu queria falar, Senhor, eu preciso entregar além daquilo que somente me incomoda, porque às vezes a gente tá ali no nosso momento de leitura e a leitura me incomodava um pouco. E aí eu falava, Deus, eu preciso fazer mais. Eu entendo que a tua presença, ela vale muito mais. Então eu vou ler, mas eu também quero ofertar algo a mais. E algo que me incomoda fazer hoje em dia é escrever. Mas eu vou escrever por renúncia ao teu nome. Eu quero aprender mais. Eu quero, conforme eu vou escrevendo os versos da Bíblia, Deus, ele vai falando cada vez mais comigo e aquilo vai cravando aqui e aqui. Então, por isso o motivo de eu escrever. E aí comecei também a escrever minhas orações em escrito. Então, assim, eu faço minha oração, eu acordo, entrego meu dia pra Deus. E aí depois, no meu momento de leitura, eu também oro. E depois eu oro de novo. E assim você vai falando com Deus. Não tem aquele negócio, você só pode... É o tempo todo. Então, assim, em todo... Você tá lavando louça, vai orando, vai falando com Deus. Mas tire um tempo pra falar com Ele. Pra entregar a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua saúde. E se você sentir no seu coração de fazer sua oração escrita, vai lá e faz sua oração escrita. Gente, aqui no meu caderno, tem um outro caderno... Tenho vários cadernos que eu escrevo até na capa. Esse aqui, como é novo, que eu comecei agora recentemente, eu ainda não deu tempo de escrever do jeito que eu gosto, mas eu pego vários versos da Bíblia, coloco na capa, na última folha, no início, e eu vou escrevendo. Eu também escrevo os dias, tá? Então, ó, eu tô em 1261 dias. Antes eu começava um caderno, eu reiniciava os números, sabe? Eu colocava o primeiro dia, 2, 3, 4 dias, e ali eu ia fazendo. Só que aí depois eu falei assim, não, eu sinto vontade agora de persistir o número. Mas eu não tenho marca-texto, eu não tenho um caderno bonito. Comece com o que você tem. O importante é você ter a palavra do Senhor. E isso que vai te certificar em todos os momentos, em todas as horas. Então, você tendo a palavra de Deus, o resto é o resto. O marca-texto depois você vai conquistando. O caderno, gente, eu comecei, o importante é você ter a Bíblia. Depois que você adquiriu a Bíblia, aí você pega um caderninho ali, pode ser das crianças, dos meninos, um caderninho ali velho que tá ali do seu lado. Você cata ele, vai escrevendo aquilo que o Senhor vai falando. Você vai ver como que é gostoso, depois passar alguns meses, alguns anos, você lê aquilo, aquela experiência que você teve com Deus. Então, por isso que eu gosto, sabe, não só de trazer os versos da Bíblia também pro meu caderno, mas também fazer as minhas orações, porque depois eu vejo como que eu tava, a batalha espiritual, como que era, as fases que eu tava vivendo lá em 2020. Então, assim, é muito bom. Eu coloco até data, mês, mas aí vai de cada um de vocês, não é porque eu tô fazendo que você também precisa fazer, mas o importante é você ler a Bíblia. E é isso que é o seu devocional. Se você vai querer escrever no caderno, é outra coisa. Se você quiser pegar os versos da Bíblia, eu falo isso, gente, porque eu comecei a gravar mais. Eu tenho muita dificuldade de entender as coisas e dificuldade também de gravar as coisas. Então, por isso o motivo da renúncia de entregar a escritura ali. Eu tô escrevendo, Deus, o que eu posso te ofertar também, além das outras coisas que eu faço no meu dia, é escrever para o Senhor. Eu vou escrever, eu vou pegar versos da Bíblia e vou trazer para o caderno. Isso é uma renúncia também. Então, assim, tudo aquilo que você entregar para o Senhor, tudo é válido. Pensa que é tudo perca de tempo. Ah, mas isso aí não precisa. Lógico, tudo que você entregar de todo o seu coração, o Senhor vai aceitar. E uma coisa que é muito legal também é você colocar o nome das pessoas que você ama no caderno e você orar. No seu momento, seja na madrugada, pela manhã, você colocar, impor as suas mãos e orar por essas pessoas, sabe? E ali Deus vai te direcionando. Deus não se esquece daquilo que você fala em momento de oração, mas a gente esquece. Então, por isso o motivo de ter o caderninho. Então, independente do caderno, eu gosto de comprar coisinha fofa porque me inspira, sabe? Mas o mais importante de tudo é a palavra, porque é a palavra que vai te orientar para todas as coisas. Certas coisas que eu não gosto de trazer aqui pra internet, porque tem pessoas que compreendem de uma outra maneira. Mas eu tô contando pela minha experiência. Teve uma igreja que eu frequentava que o Espírito Santo me conduziu muito. Tanto que eu precisei receber os meus milagres dentro da igreja. Não foi em casa só, tá? Então, assim, a experiência que eu tive de gerar meus filhos, de ter um impacto ali com o Espírito Santo, foi dentro de uma igreja. Então, é muito importante você também ter o seu momento de ir ao culto ou ir na igreja que você mais se identifica, que você gosta. O importante é você e Deus. Se você for para a igreja observando as pessoas que estão à sua volta, você não vai para a igreja nenhuma.
porque tudo você vai acabar botando defeito, ou vai acabar se comparando. Então, uma coisa que é por experiência própria, quando você for ao culto, vai e ouça a palavra do Senhor, vai para ouvir aquilo que está sendo dito através da palavra. E ali, se você não se identificar, ou não curtir muito, não gostar, visite outra igreja, até você se sentir bem, porque tem experiências que a gente vai ter sim na igreja, mas tem experiências que você vai ter na sua casa. Então tem muitas pessoas que mandam mensagem pra mim falando assim: nossa, de que igreja que você é, que não sei o que, a sabedoria, o entendimento. Isso eu adquiri no meu momento com Deus em casa. Não que você vai só buscar em casa e não precisa ir no culto. Não é isso, você precisa também, sabe, comparecer aos cultos, comparecer na igreja, porque lá Deus vai te usar, vai usar os irmãos para poder falar com você, vai te dar força. E é legal também a gente estar em comunhão com as pessoas. Mas eu, no meu momento com Deus, eu aprendi somente em casa, sozinha. Então assim, meu marido, as experiências que ele teve foi diferente, porque com cada um é diferente. Ele já teve experiências assim extraordinárias em célula. Célula, o que é uma célula? Você tá ali aprendendo a palavra do Senhor, porque a célula nada mais é do que algo um pouco mais ocasional, mais simples do que um culto. É em casas que acontece, são membros da igreja que se dividem, fazem grupo, e ali os visitantes vão, eles leem a palavra do Senhor através da mensagem que foi dita no culto, e ali eles vão, estudando a palavra. Ali canta louvores, eles apresentam os milagres que foram feitos. Você tem alguma experiência? E ali meu marido, ele foi tocado numa célula num momento assim. Só que comigo já foi diferente. Eu conheci a Deus em casa. Eu aprendi a cuidar da minha vida, do meu devocional em casa. Com cada um, Deus vai falar de uma forma. Talvez você vai ter experiências extraordinárias na igreja, talvez é numa célula, talvez é no seu momento na sua casa. Então, se aos pouquinhos você vai entregando para Deus, que o Espírito Santo vai te conduzir, pode ter certeza. Por isso que é ótimo você sempre estar na presença dos três: o jejum, a oração e a leitura da palavra, porque Deus, ele vai te direcionar em tudo. E é lógico que às vezes a gente, por ser carne, a gente acaba se confundindo, mas o jejum é para isso, é para te limpar a mente, é para te dar clareza nas coisas que você precisa. Tá bom? Então, quando você estiver no seu momento com Deus, faça tudo para a glória do Senhor. E não fique olhando para homens, porque se você olhar, o fulano fez assim, fez assado, ele conseguiu vitória e eu tô aqui fazendo e nada acontece, nada muda. Você vai acabar se afastando tanto da igreja quanto da palavra do Senhor, e você não quer se afastar da presença de Deus, porque quando a gente se afasta da presença de Deus, é onde a gente mais sofre. É a gente que se machuca quando a gente faz isso. Então, que no seu tempo com Deus, aonde você vai estar, independente se é no quintal, no quarto, no banheiro, na sala, no seu trabalho, faça de todo o seu coração, seja sempre sincero com Deus em suas orações, para que Ele venha falar, sabe, com cada um de vocês. Eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, que tenha facilitado para que você possa compreender, lembrando que sempre vai ser o Espírito Santo que vai te conduzir. Eu posso até dar uma ideia daquilo que eu vivi, a experiência que eu vivi no meu momento de devocional, mas é você e a palavra do Senhor, e ela vai te dar direção, ela vai te dar o norte daquilo que você precisa fazer. Não adianta você às vezes se comparar com aquilo que eu tô fazendo ou com o que a internet faz. O importante é você fazer e bater na tecla, independente do vento forte, é persistir, medita na palavra de Deus, e não faça o devocional porque é modinha, faça o devocional porque você precisa conhecer a Deus e se fortificar nele, sabe, criar raízes na palavra do Senhor. Então faça isso para a glória de Deus. Tá doendo, tá com dor de cabeça, persista, toma um remédio, daqui a pouco você volta a ler novamente. É não desistir. Eu não posso porque eu trabalho. A hora que você chegar, vai lá e faça. Independente do vento forte, persista. Você vai ver como que isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, e no seu relacionamento, no seu trabalho. Deus, ele vai ser tudo que você precisa. Até quando você não tiver nada, Deus vai ser seu tudo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus guarde você, sua casa e tudo que leva teu nome. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!